Fala, investidor, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao Papo Finança. Espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, nos últimos 90 dias aí passamos aqui, por um problema na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, que é a cidade onde eu moro. Passamos ali pelos problemas das enchentes. Então peço desculpas de não ter trazido muito conteúdo aqui para vocês, mas agora que as coisas estão voltando ao normal, eu prometo que agora eu vou conseguir ter mais tempo de estar trazendo essas informações aqui para vocês. O conteúdo que eu queria trazer para vocês, como vocês já devem ter lido ali, é de endividado a investidor, Como muitos brasileiros aí, todos nós passamos por altos e baixos na nossa vida. E também temos esses altos e baixos na nossa vida financeira, que abala bastante o bolso de muita gente aí pelo Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos dados que eu puxei ali, o endividamento das famílias brasileiras chegou a 78,8% aí no último ano. Isso estamos falando que a cada 100 famílias, quase 80 delas estão em dívidas. E lembrando que dívida é tudo aquilo a qual eu peguei um dinheiro emprestado ou a qual eu estou pagando um financiamento, Isso seriam dívidas. Você não pode colocar como dívida, de repente, uma conta de luz ou uma conta de água, a não ser que você atrase ela, aí ela começou a ser uma dívida. Mas eu estou falando aqui de dívidas que são aqueles maiores campeões que tiram e drenam totalmente do seu orçamento. Então essas dívidas vocês já devem conhecer, Também segundo aqui algumas fontes, vou mostrar para vocês direitinho. Se vocês perceberem ali, o cartão de crédito permanece como o principal tipo de dívida, Mencionado por 86,9% dos endividados. Depois disso nós temos os financiamentos imobiliários, que seriam prestações de casa ou de apartamentos, que teve um maior crescimento aí, e também resultados de créditos com juros, quando as pessoas estão pedindo ali, fazendo empréstimos, também, vem tendo esse tipo de dívida aí. Sem falar que também, às vezes, tem aquela dívida do agiota, Espero que nenhum de vocês que estejam aqui assistindo esse vídeo tenha alguma dívida com esse tipo de pessoa, porque essa é uma das piores dívidas que não podemos ter. Mas como eu falei para vocês, eu vou contar aqui um pouquinho da minha história de como que eu saí de endividado para investidor. Em meados dos anos de 2008, mais ou menos, eu já estava estabilizado no meu emprego e eu tinha uma moto, que também tinha feito ali algumas prestações dela, sei lá, acho que foi em 36 vezes, 40, nem me lembro, eu pagava uma motinha ali. E aí eu e a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, nos começamos a conversar que a gente queria ir morar junto, mas naquela época eu já morava de aluguel, então eu já sabia que morar de aluguel não era algo muito bacana, então eu já queria procurar de comprar um apartamento, comprar uma casa, ou algo assim. O que eu fiz? Eu fui atrás, tentei procurar ali algumas coisas e tudo mais, e até que enfim eu consegui, participar de um programa de arrendamento que eles falavam, que era o Minha Casa Minha Vida na época que tinha na minha cidade. E consegui, comprar um apartamento, que é esse que eu moro aqui hoje, esse apartamento aqui. Então naquela época lá, então eu tinha uma prestação, que já era uma dívida que eu tinha da minha moto, e eu adquiri mais uma prestação ali que seria a dívida do meu apartamento. Até aí tudo bem, só que quando eu fui entrar para o meu apartamento, a gente precisava reformar ele, porque ele foi entregue de maneira bruta, com paredes, um piso, tudo tranquilo ali, não que não existia, mas a gente queria deixar algo melhor. Então eu fui atrás ali para tentar ver como que a gente podia fazer isso, e quando eu fiz o financiamento pela Caixa, eles me deram 2 cartões de crédito. E aí eu vou voltar só um pouquinho atrás, assim, um tempo atrás eu já tinha tido um problema com cartão de crédito, a qual eu comecei, a ter um gasto, eu não era uma pessoa que sabia utilizar um cartão de crédito, e teve alguns momentos que eu comecei a pagar o mínimo desse cartão. Para não ter problemas mais, eu comecei a pagar ali até o momento que eu consegui pagar a fatura, porém eu tinha entrado no cheque especial da minha conta. Então eu recebia o meu salário, alguma parte já ficava no cheque especial e eu sobrevivia com uma pequena parte que estava ali. Voltando agora ao caso dos outros 2 cartões de crédito que eu consegui, eu pensei o seguinte, bom, vou pegar esses cartões, vou comprar todo o material que eu preciso, pago a mão de obra da pessoa que vai fazer para mim e tá tudo certo, eu vou pagando isso daí mês a mês. E aí vocês já sabem como que eu fiz parte das estatísticas desses quase 80% aí dos brasileiros endividados. Primeiro mês eu consegui pagar, no segundo mês, já paguei o mínimo de um cartão, no outro mês eu já deixei a prestação da moto para trás, no mês seguinte o cheque especial já tinha comido todo o meu salário e eu já estava vivendo só de cheque especial. Então assim, passando para frente, para resumir para vocês, eu entrei numa bola de neve que ninguém gosta de entrar, que é a bola de neve da dívida. Então foi muito difícil, foi bem ruim para mim e aquilo dali começou a complicar cada vez mais, porque daí os problemas financeiros começam a afetar totalmente a sua vida e o seu psicológico começa a ficar muito abalado.
Então, para me sair daquela situação, a primeira coisa que eu fiz foi calculei todo o valor da dívida que eu tinha, né, em diversos estabelecimentos ali, em diversos prestadores que me deram crédito. Eu calculei toda a dívida, cheguei na minha empresa e fiz um crédito consignado. Naquela época, né, eu consegui chegar no banco, na verdade, né, e tinha um convênio com a minha empresa e eu conseguia tirar um empréstimo consignado. Eu vi o valor total que eu tinha da dívida naquele momento. Peguei esse valor de empréstimo, já que o consignado era um valor pequeno e conseguiria ser descontado diretamente do meu salário, e quitei todas aquelas dívidas, ficando apenas com esse empréstimo. Esse empréstimo, ele tinha praticamente 25 ou 30% do meu salário, já ficava totalmente nesse empréstimo aí. Era difícil? Era, mas foi a maneira que eu consegui fazer para estancar aquela dívida. E aí foi a primeira lição que eu aprendi, né? Calcular todas as dívidas e estancar elas de vez e não deixar mais que aquilo seguisse. Dali para frente, eu não fazia dívidas porque eu sabia que eu não ia ter condições de pagar, pois eu já tinha um valor super alto sendo descontado diretamente do meu salário, mas eu sabia que aquilo dali era o necessário naquele momento para que eu não tivesse mais problemas posterior. Hoje, né, com a experiência que eu tenho, eu sei que eu não precisava ter feito esse empréstimo consignado de repente do valor total. Eu poderia ter chegado nessas entidades, né, ter conversado com eles e ter estancado essa dívida aí e ter também recalculado e ter pagado menos juros até do que eu paguei naquela época. Mas como eu não tinha tanta experiência assim, foi a maneira que me ajudou naquele momento e me ajudou mesmo, porque daí também eu aprendi ali, né, ter mais experiência com isso. Mas aí eu parti para o segundo ponto, né? Eu precisava ganhar mais. E para ganhar mais eu comecei a pensar, eu vou ter que arrumar um outro emprego. Estilo Julius, né, que tem 2 empregos lá. O meu marido tem 2 empregos, né? A piadinha que todo mundo conhece aí do Todo Mundo Odeia o Chris. Mas aí eu comecei a procurar outro emprego e nunca batia com o trabalho que eu tinha. Pois eu trabalhava no comércio nessa época, eu entrava meio-dia, saía praticamente 10 horas, então só tinha o espaço do horário da manhã e tinha que ser um espaço ali de 5 horas de trabalho. Então estava meio complicado conseguir um emprego neste horário, que teria que ser um free, né, uma coisa por fora que eu conseguisse. Só que aí um dia eu conversando com a minha gestora na época, ela pegou e falou para mim: Anderson, aqui na empresa tu sabe que a gente tem um processo de crescimento dentro da empresa, né, uns projetos que a gente tem aqui, e tu sabe que se tu virar uma liderança, né, um supervisor, tu pode ganhar mais dinheiro. E aquilo me despertou e eu comecei a correr atrás disso. E aí vem a segunda lição que eu trago aqui para vocês, né? Ganhe mais dinheiro, mas de maneira inteligente também. O que eu fiz? Eu fui me qualificar, né? Então eu busquei ali como que eu poderia fazer para ter esse crescimento e aí, através desse crescimento, eu consegui ganhar mais dinheiro. Em meados de 2012, né, eu participei do programa de trainee da minha empresa, virei supervisor e aí foi aonde o meu salário praticamente dobrou de uma hora para outra e eu comecei a ganhar muito mais. Então fica aí a segunda lição, qualificar-se para que você consiga, né, aumentar os seus rendimentos. Lógico que se você conseguir ter outras fontes de renda, vai ser melhor ainda, gente. Mas estou falando aqui, contando para vocês um pouquinho da minha história, do que aconteceu comigo. Hoje também eu já teria outras fontes de renda que iriam me ajudar muito mais aí a conseguir escalonar e ter mais dinheiro aí também para conseguir ficar mais confortável. Então, partindo depois desses 2 pontos, né, a qual eu quitei as minhas dívidas e comecei a ganhar mais, eu comecei a economizar. E eu sempre fiquei com aquele fantasma na minha cabeça de ter dívidas, né, que eu tinha que estar sempre ciente que eu não podia ter dívidas. Foi onde eu comecei a guardar dinheiro. Então, o primeiro passo que eu dei ali foi guardar dinheiro. Eu guardava dinheiro sim, na poupança, gente, acreditem. Eu deixava o dinheiro na poupança. Mas como eu não tinha muitas instruções, aquilo ali para mim estava tranquilo, porque eu sempre tinha um dinheirinho reservado caso precisasse para alguma emergência ou algo do tipo. Mal sabia eu que estava montando a minha reserva de emergência naquela época, mas eu não tinha esse conhecimento ainda. Mas aquilo me ajudou bastante, porque todo final de mês eu sabia que eu nunca ficava sem dinheiro. Eu sempre tinha um dinheirinho guardado ou alguma coisa ali para que, se acontecesse um imprevisto, eu teria como me defender naquele momento. E com isso, como eu falei para vocês, né, eu fui crescendo e me qualificando cada vez mais, até onde eu consegui virar gerente na empresa onde eu estava. Todos sabem que eu trabalhei nas lojas Renner, né, virei gerente lá e consegui aumentar ainda mais o meu salário. E comecei a ter contato com novas pessoas, né, estava em novos ambientes e comecei, né, a fazer grandes networks. Através desses networks e com essas novas pessoas, eu comecei a ter mudanças no meu pensamento, né, eu comecei a mudar os meus hábitos. E foi aonde eu me despertei para começar a fazer os meus investimentos. Conversei com algumas pessoas, teve um líder meu que era muito meu parceiro, admiro ele até hoje, que era o Arthur. Conversando com ele, ele pegou e falou: cara, vou te ensinar aqui a fazer uns investimentos super tranquilo. Na época ele me indicou CDBs e LCAs e foi onde eu fui procurar um pouquinho como é que funcionava isso.
entrei em contato com o banco, todos também já conhecem essa história, né? Porque quando você não conhece, você vai caindo, né, no que você vai aprendendo durante o caminho, né? Então, eu fui conversar com a minha gerente do banco, a qual ela me vendeu um CDB. Eu sempre falo que me vendeu um CDB, porque o CDB que ela me deu era uma porcaria, né? Hoje eu já tenho um conhecimento muito melhor. Acredito que vocês também já têm esse conhecimento, que está muito mais disseminado. Se você não conhece, entre em alguns vídeos que eu tenho aqui que eu falo dos CDBs, que você vai conseguir ter muitos produtos melhores do que esse que eu consegui naquela época, que pagava 80% do CDI. Imagina, eu estava quase perdendo para a poupança dentro de um CDB. Mas aquilo me despertou e me trouxe mais curiosidade para mim aprender cada vez mais sobre investimentos. E aí eu fui para o meu quarto passo, que eu fui começar a estudar investimentos. A partir disso, eu comecei a estudar, eu me qualifiquei, eu fui atrás e comecei a aprender como investir. E aí eu comecei a cada vez mais pegar o meu dinheiro e comecei a fazer esses investimentos. E aí, o final da história você já conhece. Hoje eu sou um investidor, né? Tenho esse canal aqui que eu trago para ajudar vocês de maneira simples e básicas, para que não errem da maneira que eu errei lá atrás. Mas vocês sabem que eu tenho aqui os meus investimentos, tenho uma carteira pública aqui que eu posto aqui no canal, que eu até tenho que fazer alguns vídeos aqui para trazer para vocês de como que está essa carteira pública, que eu ensino como eu comecei ali do zero, né? Investindo praticamente R$ 200 mensais, já estou ali com um patrimônio de praticamente R$ 7.000 em 2 anos e meio aí, indo para o terceiro ano. Então, para que vocês saibam que mesmo com pouco dinheiro você consegue fazer esse tipo de investimento. Então, eu trago essas informações aqui para vocês que vocês estejam cientes que você consegue sim sair da dívida e virar um investidor. Hoje eu tenho um patrimônio bem considerável em investimentos, né? Todos que me acompanham aqui sabem também que através disso foi onde eu comecei a ter mudanças de pensamento. E que hoje também eu tenho uma barbearia, então eu tenho uma outra fonte de renda, né? Além dos meus investimentos. Então foi através dos estudos dos investimentos que eu aprendi que quanto mais fontes de rendas eu tiver, né, mais investimentos eu consigo fazer e mais retorno lá na frente eu terei. Então eu vou compartilhar aqui uma imagem com vocês que é basicamente uma planilha que eu faço de acompanhamento dos dividendos, né, que eu recebo. Então, para vocês verem ali, em 2020, eu recebi R$ 9,00 no mês de julho, que foi os primeiros dividendos que eu recebi, e já agora em 2024, percebam ali que eu recebi R$ 900,47. Isso quer dizer que eu tive um crescimento aí de mais de 100%, né, recebendo aí em dividendos. Então, isso é só para vocês terem ideia da magia que é de você investir e receber os seus dividendos. Então, aos pouquinhos que eu fui investindo, se você perceber ali na planilhazinha, vou deixar ela aberta aí para vocês, vão vendo ali que eu fui tendo crescimento, né, mês a mês, ano a ano, né, alguns meses um pouquinho mais, alguns meses um pouquinho menos, mas se vocês verem ali nos anos, que tá bem na parte de baixo, lá onde fala total do ano, vai dando ali o valor total que eu fui recebendo ano a ano. E o total embaixo ali, onde vai dizer total recebido, é onde eu tenho ali o total que eu já recebi até agora, que foi em torno aí de R$ 17.000 somente de dividendos. Então, como eu falei para vocês, eu saí de um endividado que teve uma dívida que chegou a beirar ali os 15, 16 mil mais ou menos, para hoje ser um investidor aí que tem já recebido somente dividendos R$ 17.000. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho de clareza para vocês de que não importa se você está endividado hoje, basta você, né, ter alguma organização aí, de você saber o que você consegue fazer, que você vai poder virar aí também um investidor. O que eu sempre digo é, primeiro quite as suas dívidas antes de começar a investir, porque os juros das dívidas são super mais altos do que os juros dos investimentos que você possa fazer. A não ser que você tenha uma estratégia de começar a guardar o dinheiro e deixar ele rendendo, para que até o momento que você consiga negociar a sua dívida, você consiga utilizar esse valor que você está investindo agora e quite ela toda de uma vez. Certo, meu povo? Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Novamente, peço desculpas por não ter trazido aqui vídeos, né, nesses últimos meses aí, mas estava bem complicado o negócio aqui, agora que as coisas estão andando. Agradeço a todos que me mandaram mensagem de apoio, a todos que também compraram lá o e-book que eu deixei, né, disponibilizei o e-book a R$ 1,99 ali, que era só uma maneira de ser uma colaboração aí comigo. Já estamos agora organizando a casa dos meus familiares, né, que é a casa da minha mãe e da minha avó. Agora já estamos organizando lá, elas já vão voltar para lá. Hoje elas estão numa casa, né, que a gente conseguiu para elas ali ficarem por um tempo, porque estamos ainda em reforma na casa delas, mas assim que tudo ficar legal lá, eu trago aqui para vocês algumas imagens do que a gente está conseguindo fazer. Gratidão por vocês ficarem até aqui. Se não for inscrito no canal ainda, já sabe, né? Já aperta aí no botãozinho de se inscreve no canal, aperta no sininho para receber as informações dos vídeos novos que eu lanço por aqui e compartilha também esse vídeo aqui para mais pessoas que você acredita que vai fazer sentido para elas. Um beijo no coração de vocês, vejo vocês no próximo vídeo, e aí vocês já sabem, né? O meu nome é Anderson Nascimento, e aqui o papo é finança.